Hum. Esperar um pouquinho aqui. Pra ver se entra alguém. Opa! Amigos começando a chegar, vão chegando, vão entrando. Só um minutinho, tá bom? Quem é? Ô, Neide, é que eu agora... Ah, peraí. A chave. Bom, foi o tempo necessário fazer um favor a uma vizinha e eu havia esquecido a chave dela que veio ficar aqui. Olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Entrem que a porta do meu coração está aberta para vocês. Eu tenho algumas perguntas para responder, tá? Eu vou dividir a coisa em 3 partes. Primeiro, eu vou agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem pelo direct, que me perguntavam por que nunca mais você fez live. Rosana, boa tarde para você também, José. Desculpe, Josefa, desculpa, viu? Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, como eu estava dizendo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me questionaram muito a ausência esse último tempo, porque eu estava numa reforma aqui em casa. Eu resolvi fazer uma reforma e em meio à reforma eu contraí 2 viroses diferentes ao mesmo tempo, gente. Foi uma coisa, JS, boa tarde, foi uma coisa louca enfrentar essa reforma sozinha, mas assim, eu acho que Deus é tão maravilhoso, sabe? Energia, uma coisa tão boa, tão boa, tão boa. Era uma coisa que eu queria fazer há tanto tempo, nada de luxo não, apenas fazendo umas mudancinhas aqui e ali, porque toda pequena mudança que você faz traz uma grande mudança interior. Porque a pequena mudança que você faz do lado de fora, na sua casa, ela revela a imensidão do turbilhão que estava sendo vivido dentro da gente. Aí é como se a gente estivesse reconfigurando a história, né? Uma casa que sempre esteve muito cheia, muito barulhenta, de repente ela ficou absolutamente silenciosa. Eu aqui, ó, Dorames, sabe o que é isso? Trouxe para vocês verem, ó, meu soju. É de lei, todo sábado eu venho, ó, minha gente, muito obrigada, mesmo. Então eu trago aqui, ó, meu soju, delicioso, ai que delícia, para conversar com vocês. Então, é por isso que eu sumi das redes, porque eu precisava reconfigurar um pouco minha vida. Eu costumo dizer a vocês que não pensem, alguém me perguntou se eu conseguia ser, acho que eu já falei isso na outra live, como eu improviso, eu não sou daquelas de fazer programa, sempre fui chata para isso, até como professora eu nunca fiz essa coisa eu fazia um planejamento mental e umas anotações. Quando eu ia para a sala de aula, eu ia com a luz que vinha de fora para dentro. E aí eu ia dando minhas aulas e ia discutindo os assuntos. Aqui também não é diferente. Hoje eu até que marquei uns minutinhos antes, 15 minutos antes de entrar, que algumas pessoas reclamaram, mas você entra, quando você entra já perde uma parte. Então eu digo, eu vou dar 15 minutos, porque se eu perco aquela, sabe, se eu perco aquele tesãozinho, daquele momentinho, se eu perco aquele sinal do clímax, eu não entro, eu não consigo falar muito não. Josefa, Josefa, obrigada, viu? Nossa, que bom, Josefa. Eu fico tão feliz, sabe? Eu fico tão feliz por isso, porque assim,
As pessoas esperam da gente uma perfeição que a gente não tem. O que eu tenho é cara de pau e coragem de chegar na frente de uma tela e conversar com milhares de pessoas. Eu tenho essa coragem e eu tenho essa facilidade, talvez pela minha profissão, né? Então, assim, muito... Raimunda do Salesiano, minha colega do Salesiano, nossa, Raimunda, tantos anos, minha amiga, como vai você? Miriam Brasileiro, como vai, querida? Então, um grande beijo para todos, obrigada mais uma vez. Então, vamos entrar no papo de hoje. Então, eu disse que eu ia começar, ia seguir três etapas. A primeira etapa era dar essa satisfação a vocês, porque eu estava no meu momento meio down, eu estava no meu momento reflexivo, no meu momento de rearrumar a minha vida interior, porque como eu já disse várias vezes, eu nunca fui, eu nunca disse a vocês que tudo que eu falo eu não preciso ouvir. Pelo contrário, quando eu falo para vocês, eu falo porque eu preciso me ouvir também. Eu apenas sou aquela mulher que vive tentando, não a perfeição. Eu acho que a perfeição é muito chato. A perfeição é um sinal de que você não precisa nem estar vivo mais. Tão perfeito está fazendo o que aqui? Então, não, eu não quero a perfeição, mas eu quero sim me preparar para ser cada vez mais empática, respeitosa. Quando você é respeitoso, você é empático, automaticamente. Cada vez mais uma mulher de fé, cada vez amando mais meus doramas, meu BTS, meu K-pop. Então, eu sou aquela pessoa que está sempre se movimentando, tentando mudar, tentando consertar o que estiver errado. E de vez em quando, como todo ser humano normal, né? Porque a gente não pode ter felicidade. Felicidade completa não existe. Não existe isso de felicidade completa. O que existem são momentos felizes e, como já dizia meu amigo Guimarães Rosa, em breves momentos de distração. Então, a gente não é feliz, a gente tem momentos felizes e eu não estava num momento muito feliz. Então, aproveitei esse momento. Eu sempre converso com os membros do BTS, sim, viu? Porque esses membros, vocês não sabem, mas eu já fiz uma amizade imensa. Somos 600 mulheres que estamos sempre trocando ideias. E eu vou dizer já por quê, tá bom? Sobre a questão do BTS, sobre a questão dos doramas, tá? Então foi por isso que eu desapareci. Então, já que eu iniciei falando sobre a questão da felicidade, porque ser infeliz é fácil, né? A gente fica infeliz por coisas normais, perder um amigo, alguém da família, você está doente, alguém da família ficou doente, enfim, pelas coisas normais. Então, viver momentos de infelicidade é natural. A infelicidade é a escuridão e ninguém consegue enxergar a luz sem ter vivido na escuridão. A gente só dá valor ao sol porque tem a chuva. A gente só dá valor ao calorzinho de vez em quando, porque o frio, quando bate, chega, dói os ossos. Então, nós precisamos das trevas. Quando eu falo treva, não é uma coisa pesada. Eu falo treva no sentido de momentos tristes, de momentos trevosos, de momentos angustiantes. Então, quando a gente está vivendo esses momentos, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, da luz. E você só vai ver aquela luz se você vivenciou os momentos infelizes. Isso é óbvio. Isso é lógico. Porque até alegria é uma coisa maravilhosa, mas aquela alegria constante, que não passa nunca, não é uma coisa normal. Existem expressões de alegria que beiram a loucura. Todo mundo sabe disso, né? A alegria sempre ela é sempre, como é que eu diria, é marca da saúde mental de alguém, mas não a alegria exagerada.
Mas não também que você tem que ficar se comedindo para não mostrar a sua alegria. Pô, se você está no seu momento alegre, se você está no seu momento feliz, nada mais natural do que você querer colocar para fora essa alegria, né? Por isso que eu não estava fazendo live esse mês. Porque eu não estava me sentindo suficientemente alegre, eu estava ansiosa com a reforma, eu estava querendo ver as coisas acontecerem. Imaginem que eu fiz uma reforma toda comprando as coisas pela internet, cada vez que chegava uma coisa eu vinha a expectativa, e se não chegou como eu queria, mas chegou tudo direitinho. E aí era isso também que eu ia dizer. Gente, quando a gente está com energia boa para fazer as coisas, é ótimo. Olha, eu não tive problemas com as pessoas que vieram fazer serviços aqui. Nem com o pintor, nem com o rapaz do Sinteco, nem com o rapaz dos armários, nada. Pensem vocês que eu tive um staff para produzir o meu showzinho particular, que ele é só para mim, né? E não tive problema com ninguém. Correu tudo bem. Ficamos todos muito amigos, isso me deixa muito feliz. Então, para mim, a alegria é isso. Eu não sei vir fazer uma live com a cara triste e falando de tristeza. O mundo já está tão triste. Estamos vivendo uma situação aí perigosíssima de guerra, né? As pessoas não se dão conta, mas é como se o mundo estivesse tremendo e a gente não se dá conta disso. Continuamos valorizando as coisas materiais, continuamos valorizando as coisas que são passageiras. Sabemos que o essencial é invisível aos olhos, só que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Valorizar o essencial é você valorizar o sentimento, o trato pessoal, a troca de ideias com as pessoas, o sorriso, o bom dia. Custa passar por alguém na rua e dizer bom dia. A pessoa, tem gente que quando eu saio para caminhar de manhã, há pessoas que quando eu digo assim, bom dia, elas chegam a tremer. Bom dia, como vai? Eu vou bem, se deixar ela para bater papo, eu não deixo, porque eu vou caminhar. Mas assim, quando você dá um bom dia a alguém sorrindo, acredite, você está espalhando flores, você está jogando sementes de amor pelo caminho. Isso não é filosofia, não é papinho romântico, não, mas assim é. Nada como um sorriso no momento, nada como um abraço, uma palavra amiga, né? No momento que o outro precisa. Enfim, é como a Adélia Prado dizia, que está todo mundo achando que quando morrer vai para o paraíso, mas o paraíso é igualzinho aqui. O que faz o nosso paraíso não ser o paraíso e às vezes tornar-se o inferno é uma coisa que tem 4 letrinhas: medo. E o medo é algo que representa o futuro. Vocês já pensaram nisso? Toda vez que você sente medo é por insegurança. E a insegurança de quê? Do futuro. Será que vai dar certo? Medo. Será que a médica vai me vitimizar? Medo. Será que... Enfim, o medo é o futuro. E a Adélia Prado dizia que o paraíso, quando a gente for, vai ser igualzinho aqui. Vai ser a mesma coisa, vai ter altos e baixos, chatices, alegrias, com uma diferença. Não vai haver medo, porque o medo paralisa. O medo nos impede de caminhar para frente. O medo não deixa que nós ousemos coisas pequenas, porque o medo avança do presente. O que é o presente? Eu estava pensando sobre isso ontem. O presente é uma coisa tão filosófica. Imaginem vocês que o presente de hoje é o passado de amanhã. Já pensaram nisso? E a gente precisa então viver só o hoje. É difícil? Dificílimo. Rosana, você consegue? Não, quem disse? Às vezes. Por exemplo, hoje eu estou vivendo o meu presente, né? Hoje eu compro o meu soju,
trago para casa, só abro sábado e domingo. Aí tomo meu sojuzinho, um tiragostozinho, e hoje o meu tiragosto foi esse bate-papo com vocês. E aí, eu entro aqui numa questão super importante. Vou falar um pouquinho agora para as dorameiras, para as dorarmes, as que são armies, fãs do BTS, e as que são dorameiras. Por isso que eu chamo de dorarmes. Dorarmes por quê? Uma garota conversando comigo, de vez em quando entram as figuras no direct fantásticas. Fico tão emocionada. Às vezes a menina tinha 18 anos. Ela disse que assistiu uma live minha em que eu falava lá no YouTube sobre os doramas e tal. Que ela assistiu, mas ela achou tão fora da realidade que ela desistiu. Eu digo, ó, querida, eu tô de saco cheio da realidade. Se eu quisesse a realidade, eu não ia assistir dorama. Claro que os doramas trazem a cultura de um povo, a gente já sabe disso. Trazem até o fantástico, se rendeu ao mundo coreano, vocês estão vendo aí, né? Amanhã vamos ter o 3º episódio, né? Eu acho que o último episódio vai ficar com os nossos meninos do BTS. Mas a gente precisa entender o seguinte: se eu quisesse viver de realidade, eu ia assistir o Jornal Nacional, né? Ia me consumir com o sofrimento de pessoas cujas quais eu nada posso fazer a não ser me tornar sócia vitalícia, por exemplo, do Médicos Sem Fronteira, de uma igreja ou de outra, que eu sempre contribuo com alguma coisa. É o que eu posso fazer. Eu não posso fazer além disso. Então, eu faço dentro daquilo que eu posso. Então, ela me perguntou, em meio a essa conversa toda, ela também me perguntou o seguinte: você acha que tudo aquilo que acontece no Dorarmes é verdade? Os homens são assim mesmo? Bom, os homens, as pessoas, os coreanos de um modo geral, eles são, não é que eles sejam infantilizados, eles brincam muito como se fosse menino. Faz aquela coisa, né? Eles fazem uma coisinha assim, e aquilo me encanta. Sabe por quê? Aí ela me fez a pergunta chave sobre a qual eu vou falar agora. Você acha que os homens dos doramas, eles são verdadeiros ou fictícios? Eu disse, eu não quero nem mergulhar nessa questão, porque a minha questão, eu acredito que a questão de toda dorameira, né, com mais de 50 anos, é o seguinte: porque a gente não é o mundo que a gente acredita, não é o mundo que a gente aposta, não é aquele homem perfeito, é o mundo que nós gostaríamos. Porque na minha idade a gente cansou de um mundo onde o desamor e a falta de empatia predominam. A gente cansou de viver num mundo onde não há eco para o amor, onde não há eco para a solidariedade. O eco vem da fofoca, de criticar os outros, de ficar julgando as pessoas pela capa. O eco vem do preconceito pela roupa que o outro veste, pela maneira como o outro vive. Afinal de contas, isso é essencial? Eu acho que não. Agora, os doramas trazem um mundo, em termos de relação homem-mulher, no caso meu, homem-mulher, mas eu diria, nas relações homoafetivas também, um mundo que nós gostaríamos, onde as relações fossem de respeito, de amor, de contemplação, de briga também, de desentendimentos, mas de se ajudar mutuamente. Eu acho que os doramas fazem tanto sucesso. Eu quero ouvir amanhã no Fantástico o que é que as pessoas vão dizer. Por que é que mulheres na minha idade gostam tanto dos doramas? Porque a gente já viveu muito e já viveu um mundo bastante difícil, relações bastante conturbadas, pesadas, ácidas, às vezes até com violências psicológicas terríveis.
Nós sobrevivemos a tudo isso. Eu não estou dizendo que tenha sido mas outros tipos de violência também. Porque, afinal de contas, é uma coisa normal? É uma coisa normal. Porque, como eu disse no início, felicidade plena não existe. Você precisa estar atento para perceber quando você está vivendo um momento de felicidade. Sem querer exagerar, estou falando com vocês aqui agora, tomando meu soju, podendo jogar para o mundo que eu penso das coisas apenas embasada pelo empirismo, pelas leituras que eu faço, nenhuma técnica acadêmica. Meu encaminhamento acadêmico vai da leitura, vai de estudar as formas de falar, vai das pesquisas da filologia românica. Então, as minhas concepções acadêmicas vão por outro caminho, certo? Esse caminho, em relação ao qual eu falo para vocês, é o caminho da minha observação de mundo, de alguém que já sofreu, que já chorou. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então eu vivi minhas emoções. Independentemente dos meus risos, das minhas lágrimas, eu construí uma história, eu construí uma vida. Vou estar viva para sempre? Não sei. Não tem nem mais retrato. Senão eu ia dizer a vocês, a gente começa, quando chega a uma certa idade, começa a ser a fotografia, na fotografia, aquele rosto que começa a desbotar na fotografia. Porque outras histórias chegam ao nosso redor. Os filhos da gente têm filhos, constroem uma nova história, outras questões, problemas, felicidades, tristezas. Eles sobrevivem. A única coisa que me deixa muito feliz em relação à história que elas construíram para elas é que eu dei a elas as ferramentas. Sempre dei as ferramentas. Sempre coloquei a questão da formatura em primeiro lugar. Sempre coloquei a questão do respeito ao próximo em primeiro lugar. Porque não é fácil. Não é fácil. E graças a Deus, eu vejo que tudo que elas estão conseguindo viver, que elas estão conseguindo superar nas dificuldades que têm, vem dos aprendizados que eu também ajudei a lhes dar, né? E delas, dos seres humanos que se tornaram. Então a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta, ninguém educa com palavras, a gente educa com exemplos. A gente o filho é a nossa sombra. Não adianta querer se desvencilhar disso, porque eles são sombras de nós, né? Então a gente precisa ter esse olhar, e desse olhar a gente precisa construir uma vida, não de medos e de expectativas vãs, mas dentro da medida do possível, de realidades. Andar por um caminho reto, asfaltado, é tão fácil, mas o que nos ensina é andar por um caminho adverso, com muitas curvas e muitas dificuldades, que a gente às vezes tem que enfrentar cada dificuldade para conseguir continuar na caminhada. Isso nos fortalece, porque o que não mata, apenas dói, fortalece. Então, meus amores, um papinho rápido, nessa tarde de sábado, para deixar aqui essa mensagem. Seja você, cuide de você, seja exemplo, se doe, não tenha medo, entregue tudo ao universo, a Deus, a quem você achar que deva. Ou não entregue ninguém, mas procure não ter medo. Eu estou fazendo o exercício, procurando não sentir medo. Está difícil, mas eu acho que eu estou até conseguindo. Algumas coisas eu já consigo vivenciar sem medo. Então, meus amores, um grande beijo para vocês, um bom final de semana. Boa tarde a todos. Beijo.